Olá, caros alunos. Nesta aula, vamos continuar nosso estudo sobre o potencial elétrico. Desta vez, vamos aprender a definição de diferença de potencial, ou que é equivalente, voltagem ou tensão. Essas são três definições para a mesma grandeza física. Diferença de potencial é equivalente à voltagem, que é equivalente à tensão. Tá bom? Então, vamos considerar aqui uma carga positiva, que produz o campo elétrico. Temos aqui uma linha de força desse campo elétrico. Como a carga é positiva, a linha de força aponta para fora da carga. Vamos considerar dois pontos aqui, o ponto A e o ponto B, dentro deste campo elétrico. Então, como eles estão imersos no campo elétrico, sabemos que no ponto A existe um potencial VA e no ponto B existe um potencial VB, tá certo? Um outro detalhe importante é que podemos medir a distância entre A e a carga, entre o ponto A e a carga, vamos chamar de dA, e também medimos a distância entre o ponto B e a carga, chamando de dB. Qual desses potenciais é o potencial maior? Como podemos observar, está bem visível, o ponto A está mais próximo da carga, portanto, a distância de A é menor que a distância de B. Isto implica que o potencial no ponto A ele é maior que o potencial do ponto B, uma vez que, quando caminhamos ao longo de uma linha de força no mesmo sentido do campo, passamos por pontos cujos potenciais se tornam cada vez menores. Então, VA é maior do que VB. Então, como temos dois potenciais diferentes, em pontos diferentes, nós podemos definir entre esses pontos uma diferença de potencial. Se nós colocarmos uma carga positiva no ponto A e liberarmos essa carga, note que a carga que produz o campo é positiva e a carga de prova também é positiva. Então ocorre uma repulsão. Isso significa que existe uma força atuando nessa carga aqui minúscula que empurra ela para a direita e ela começa a se movimentar partindo do ponto A em direção ao ponto B. Isso ocorre porque esses pontos A e B possuem potenciais distintos, potenciais diferentes. E como VA é maior do que VB, uma carga positiva lá no campo elétrico, ela tende a se movimentar para pontos de menor potencial, tá certo? Então, uma definição matemática da diferença de potencial é que a palavra diferença significa subtração. Então, uma diferença de potencial é simplesmente uma subtração entre os potenciais elétricos. E essa diferença de potencial, nós vamos utilizar a letra U de AB, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B, como sendo uma subtração entre estes potenciais. Então, o potencial de A menos o potencial em B. Um ponto importante aqui é que você deve olhar para a ordem dos subscritos. Aqui, ó, diferença de potencial entre A e B. Como é que nós definimos? VA menos VB. Então, a ordem ela é importante nessa definição. Se nós escrevêssemos aqui, ó, BA, então iria aparecer aqui, ó, VB menos VA, tá certo? Então, essa é a diferença de potencial entre os pontos A e B. O outro conceito muito importante é o conceito de superfícies equipotenciais. Na palavra equipotenciais, o prefixo equi significa igual. Portanto, aqui nós temos potenciais iguais. Portanto, uma superfície equipotencial é aquela onde todos os pontos possuem o mesmo potencial elétrico, tá certo? Para entendermos melhor, vamos considerar aqui uma esfera carregada positivamente. Já sabemos que a carga contida nessa esfera se localiza na superfície externa da esfera. Temos dois pontos aqui, ó, o ponto A no interior da esfera e o ponto P fora da esfera. Então, já sabemos de aulas anteriores que no interior da esfera o campo elétrico aqui é nulo. Porém, fora da esfera existe um campo elétrico não nulo. Mas no interior da esfera o campo é nulo. Isso implica que não pode haver uma mudança de potencial na região interna à esfera, nem sobre sua superfície. Isso implica que em todos os pontos internos à esfera e na superfície da esfera possuem o mesmo potencial.
Logo, a própria superfície da esfera é uma superfície equipotencial. Vamos chamar essa superfície equipotencial de V1, tá certo? O potencial dela é V1. Então, em todos os pontos sobre essa superfície, o potencial elétrico sempre tem o mesmo valor V1 em todo ele, tá ok? Mas fora existe um campo elétrico. Então, associado a esse campo, nós temos um potencial. Porém, como existem pontos que sempre estão à mesma distância, nós temos a formação de uma superfície equipotencial. Vamos considerar essa superfície aqui. É a primeira superfície que aparece, chamada de V2. Aparece fora da esfera. Então, se nós considerarmos aqui, olha, uma distância do centro até essa superfície, qualquer ponto, desde o ponto A até a superfície, está à mesma distância. Isso significa dizer que o potencial aqui neste ponto é o mesmo potencial neste ponto aqui também. Logo, essa superfície tracejada em vermelho é uma superfície equipotencial, chamada de V2. Lá no ponto P, também aparece uma superfície equipotencial. Como qualquer ponto de A até P, se nós medirmos essas distâncias, sempre serão as mesmas, então qualquer ponto sobre essa linha tracejada aqui tem o mesmo potencial elétrico. Logo, isto é uma superfície equipotencial, tá certo? Um detalhe importante aqui é que como o V1 está mais próximo da carga do que V2, que está mais próximo da carga do que V3, o potencial em V1 é maior do que o de V2, que é maior do que o de V3. Se a carga é positiva, quanto mais próximo da carga, maior o potencial elétrico, tá certo? Outro detalhe é que um exemplo bem comum de uma superfície equipotencial é a esfera do gerador Van de Graaff. Então, a superfície da esfera do gerador, quando ele está carregado, é uma superfície equipotencial. As cargas elétricas adquiridas pelo gerador ficam localizadas na superfície externa da esfera. E em todos os pontos da esfera tem o mesmo potencial. Portanto, a superfície da esfera do gerador é uma superfície equipotencial. Quando nós tocamos na esfera, nosso corpo sendo condutor, algumas cargas também se distribuem pelo nosso corpo e o nosso corpo também passa a ser uma superfície equipotencial. Então, em todos os pontos da esfera quanto do nosso corpo, tem o mesmo potencial elétrico. É por isso que nós não sofremos descarga elétrica quando tocamos a superfície do gerador, desde que estejamos isolados do chão. Porque aí nosso corpo e a esfera do gerador têm o mesmo potencial. Se tem o mesmo potencial, não pode haver movimento de carga, tá bom? Os cabelos aqui ficam eriçados, ficam arrepiados, em virtude da presença de mesma carga elétrica e, portanto, a tendência é a repulsão. Mas tanto o corpo da pessoa quanto a superfície do gerador tem o mesmo potencial elétrico, tá certo? Agora, vamos considerar aqui uma linha de força do campo produzido por esta esfera. A esfera é positiva, o campo elétrico aponta para fora da esfera, então vou representar uma única linha de força desse campo elétrico. Observe que esse campo e a superfície equipotencial formam sempre, olha só, um ângulo de 90 graus. E, portanto, em qualquer situação, o ângulo entre a superfície equipotencial e o campo elétrico é de 90 graus. Então, nós dizemos que as superfícies equipotenciais elas são perpendiculares às linhas de força do campo elétrico, em qualquer situação, tá certo? Um outro ponto extremamente importante é que no interior de um corpo eletrizado, nós já sabemos que o campo elétrico é nulo. Não pode ter campo no interior do material condutor, em equilíbrio eletrostático. Isso implica que o potencial nessa região interna ele é constante, ele não muda. Então, na superfície da esfera, em qualquer ponto, tem o mesmo potencial. É uma superfície equipotencial. O potencial é constante. Porém, fora da esfera, existem superfícies que elas aumentam, como nós podemos ver aqui a primeira vermelha e a segunda vermelha. Elas aumentam de tamanho, indicando uma redução no potencial elétrico. Porém, em todos os pontos dessa superfície, o potencial elétrico é o mesmo, tá certo? Um outro detalhe aqui é que a própria superfície do planeta Terra é uma superfície equipotencial.
A Terra como um todo possui uma carga líquida negativa e, portanto, o planeta produz um campo elétrico, no qual nós estamos imersos nesse campo elétrico. E esse campo elétrico, em virtude da carga líquida da Terra ser negativa, esse campo elétrico aponta para baixo, entrando na Terra. Porém, a superfície da Terra é uma superfície equipotencial. Todos os pontos dessa superfície têm o mesmo potencial elétrico, tá certo? Agora, vamos considerar o trabalho realizado pela força elétrica. Sabemos que quando abandonamos uma carga numa região de campo elétrico, essa carga não fica parada, ela se move em virtude da ação de uma força. Então, se tem a ação de uma força e a carga se move, tem um trabalho realizado, então tem um gasto de energia para movimentar a carga. Então, para iniciarmos, vamos considerar aqui novamente nossa carga positiva, além de força dessa carga, ela aponta para fora da carga. Temos aqui de novo dois pontos A e B, cada um desses pontos tem um potencial elétrico VA e VB, e sabemos que se colocarmos uma carga positiva em A, ela é repelida pela carga Q maiúsculo, então sob a ação de uma força, essa carga Q minúsculo, ela tende a se mover de A para B. E durante esse movimento tem a ação de uma força, e essa força realiza trabalho sobre essa carga. Então, para transportar a carga do ponto A até o ponto B, tem um trabalho sendo realizado. Esse trabalho a gente vai utilizar a letra tal para representá-lo, tá certo? Então, quem é que realiza esse trabalho? Esse trabalho se deve à ação da força produzida pelo campo sobre a carga. Então, é o próprio campo elétrico que realiza esse trabalho, tá certo? Então, por definição, o trabalho ele depende apenas da carga que é transportada. Chamar aqui o trabalho de A até B. Vamos levar a carga de A para B. Então, esse trabalho só depende da carga que é transportada e da diferença de potencial entre os dois pontos. Então, VA menos VB é a diferença de potencial entre os dois pontos. Outro ponto importante é a ordem aqui. Vou chamar a atenção mais uma vez para a ordem. Observe, o trabalho para transportar a carga de A para B é igual a quem? Ao valor dessa carga vezes o potencial no ponto A, de onde ela sai, menos o potencial do ponto B para onde a carga é levada, tá bom? Então, essa é a definição de trabalho que nós temos na eletrostática. Um ponto que nós temos que ter bastante atenção aqui é que esse trabalho não depende da trajetória seguida pela partícula, ou seja, pela carga. Isso implica que a força elétrica é uma força conservativa. Toda força cujo trabalho realizado não depende da trajetória é considerada uma força conservativa. Como assim não depende da trajetória? Veja bem, nós podemos transportar a carga do ponto A até o ponto B em trajetória reta, simplesmente fazendo essa trajetória em linha reta. Essa é uma trajetória. Nós podemos fazer esse transporte da carga, olha só, levando ela do ponto A até o ponto B através dessa trajetória aqui em azul. Podemos fazer outro trajeto levando a carga do ponto A até o ponto B através dessa trajetória em verde. E podemos fazer mais outro trabalho através dessa trajetória aqui de A para B. Então, tanto na trajetória azul, quanto na trajetória verde, quanto na trajetória amarela, o trabalho realizado é o mesmo. Não existe distinção de trabalho. É independente da trajetória. Você poderia pegar essa carga aqui, do ponto A, levar ela até Júpiter e trazê-la de volta e colocar aqui no ponto B. É o mesmo trabalho realizado em qualquer das trajetórias que você escolha. Para levar a carga de A para B, na realidade, existem infinitas possibilidades de trajetória. Em todas elas, o trabalho realizado é o mesmo, uma vez que esse trabalho só depende dos pontos A e B e do valor da carga. Então, lá no ponto A tem um potencial VA, no ponto B tem um potencial VB. Então, não importa a trajetória,
só importa de onde a carga sai e para onde a carga é levada. A trajetória não importa. E, portanto, a força elétrica é uma força conservativa. Tá bom? Sabendo os conceitos de potencial elétrico, superfície equipotenciais e diferença de potencial, nós podemos agora começar a estudar os fenômenos em um campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é aquele que em todos os pontos o valor do campo elétrico é o mesmo, ele não muda. E uma situação bastante comum é aquela na qual nós temos duas placas, uma positiva e outra negativa, e o campo elétrico na região interna dessas placas, as linhas que representam esse campo são linhas horizontais igualmente espaçadas. Isso implica que o campo elétrico ele é uniforme. Portanto, em qualquer ponto que nós considerarmos aqui dentro dessa região entre as placas, o campo elétrico tem o mesmo valor. Então, vamos considerar aqui uma superfície equipotencial, chamada de A, e outra superfície equipotencial, chamada de B. Então, temos duas superfícies na região desse campo elétrico. Já sabemos que as superfícies equipotenciais elas são perpendiculares às linhas do campo elétrico. Portanto, o ângulo entre a superfície e o campo é sempre 90 graus, como tem que ser. Tá bom? Então, se nós considerarmos o potencial do ponto A como VA e o potencial do ponto B como VB, nessa região aqui do campo elétrico nós temos uma diferença de potencial entre A e B. E qual é o potencial maior? Observe que o ponto A se encontra mais próximo da carga positiva. A carga positiva produz potenciais positivos, enquanto a carga negativa produz potenciais negativos. Isto implica que o potencial de A é maior que o potencial de B, tá certo? Podemos medir aqui a distância entre A e B. Vamos chamar essa distância simplesmente de D. Sabendo essa diferença de potencial e conhecendo a distância entre os dois pontos, nós podemos descobrir o valor do campo elétrico nessa região. Então, por definição, o campo elétrico nessa região é a diferença de potencial entre A e B dividido por D. Lembrando que essa diferença de potencial é VA menos VB, dividido pela distância entre os pontos. Então, fazendo essa diferença, essa razão aqui, entre a diferença de potencial e a distância, nós encontramos o valor do campo elétrico nessa região interna das placas, que é um campo elétrico uniforme. Um detalhe aqui é que nós usamos para medir a diferença de potencial a unidade que é o volt. E a unidade usada para medir a distância é o metro. Portanto, temos uma nova unidade para medir o campo elétrico, conhecida como volt por metro. Tá certo? Agora eu vou simplesmente fazer alguns comentários. O primeiro é o seguinte. Para a gente eletrizar essas placas, com carga positiva ou com carga negativa, nós podemos conectá-las a uma bateria. Considere uma bateria de 12 volts. Nós conectamos o polo positivo da bateria a esta placa da esquerda e o polo negativo da bateria a esta placa da direita. Por definição, o potencial de uma placa negativa ou do polo negativo da bateria é 0 volt. Então, o polo negativo da bateria possui um potencial de 0 volt. E o polo positivo possui um potencial de 12 volts nesse exemplo. Então, você observa que entre as placas existe uma diferença de potencial de quanto? 12 menos 0, que é 12 volts. Tá certo? Um outro detalhe aqui é que se nós colocarmos uma carga Q positiva no ponto A, a tendência dessa carga é se mover para B. Porém, se colocarmos uma carga negativa bem aqui nessa região central, menos, para que lado essa carga se move? Ela se move para o lado esquerdo. Ela é atraída pela placa da esquerda, que é positiva, enquanto a placa da direita é negativa e repele ela. Tá certo? Então, na região entre essas placas, uma carga positiva vai da placa positiva para a placa negativa. Ela se move de A para B. Já uma carga negativa vai de B para A. Um detalhe importante é que durante esse movimento, como nós vimos agora há pouco,
existe um trabalho realizado. Porém, se nós transportássemos essa carga, vamos considerar essa carga positiva, ela está aqui, ó, no ponto A, e a gente transporta essa carga para este ponto aqui, ó, vou chamar de C. Ao transportar essa carga de A para C aqui, nós estamos fazendo isso sobre uma superfície equipotencial. Portanto, durante o movimento da carga, não muda o potencial. Se não muda o potencial, não há realização de trabalho. Tá certo? Para finalizarmos, vamos resolver uma questão para aplicarmos os conhecimentos adquiridos nesta aula. Então, temos aqui na figura ao lado, estão representadas superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme no vácuo separadas pela distância de 0,2 metros. Portanto, olha só, a distância de D até C é 0, esse 0 ficou feio, deixa eu ajeitar ele aqui, 0,2 metros. A distância de C para B é 0,2. A distância de B para A é 0,2. E esses pontos aqui, D, C, B e A, representam superfícies equipotenciais. Olha só, o potencial em D é 500 volts, de C é 400, de B é 300 e de A é 200 volts. Então, na letra A questão nos pede determine o vetor campo elétrico num ponto desse campo. A questão quer saber o vetor. Então, o vetor campo elétrico, ele precisa de 3 características para ser determinado, que é o valor dele, a direção e o sentido. Esse campo aqui, esse potencial, esses potenciais, como nós já sabemos o valor em cada um desses pontos, nós podemos utilizar a definição de campo elétrico uniforme para descobrirmos o valor desse campo. A gente definiu o campo elétrico uniforme como sendo U de A, B, dividido pela distância entre A e B. Eu vou considerar aqui os pontos D e C, tá certo? Então, ó, no ponto D o potencial é 500 e no ponto C o potencial é 300. Então, simplesmente aplicamos a definição de diferença de potencial a esses pontos. Então vamos lá, que nós temos U de AB, ou como estamos considerando aqui, DC, é o potencial no ponto D, que tem valor de 500, menos o potencial no ponto C, que tem valor de 400. Certo? Dividido pela distância. A distância entre D e C. Essa distância vale 0,2. Então, temos aqui 0,2. Daí, simplesmente, precisamos usar a matemática e resolver essa razão. Primeiramente, aqui temos uma subtração. 500 menos 400, isto é 100, dividido por 0,2. Agora precisamos fazer simplesmente a divisão. E o resultado dessa divisão é 500. Então, o valor desse campo elétrico é 500, cuja unidade é volt por metro. Então, descobrimos o valor do campo, 500 volts por metro. Precisamos descobrir qual é a direção e qual é o sentido desse campo. Para isto, nós precisamos simplesmente olhar para as unidades, ou melhor dizendo, para a figura. Então nós temos aqui, ó, que a superfície equipotencial ela é vertical. Então temos superfícies equipotenciais verticais. E sabemos que o campo elétrico e a superfície equipotencial são perpendiculares, ou seja, o ângulo entre eles tem que ser de 90 graus. Portanto, se a superfície é vertical, o campo elétrico ele tem que ser horizontal. Tá certo? Então descobrimos a direção. O campo elétrico tem que ser horizontal. Precisamos descobrir o sentido. E como é que sabemos?
basta que olhemos para os valores desses potenciais. Observe que o potencial ele diminui da esquerda para a direita. E o campo elétrico ele aponta sempre no sentido da diminuição do potencial. Portanto, quando caminhamos no mesmo sentido do campo, passamos por pontos cujos potenciais se tornam cada vez menores. Logo, o campo elétrico aqui ele aponta para a direita. Então, o sentido do campo é para a direita, tá certo? Então, resolvemos a letra A. Vamos à letra B. A letra B, qual o trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma partícula de carga 3 vezes 10 a menos 8 do ponto D, está aqui o ponto D, até o ponto A. Então, vamos levar a carga de D para A, tá certo? Vai do ponto D para o ponto A. Quanto de trabalho é realizado nesse transporte? Então, nós definimos a letra tal como sendo trabalho, para levar a carga, olha só, a ordem de D para A. E a equação nós escrevemos como sendo a carga, o valor da carga, vezes a diferença de potencial entre D e o ponto A. Então, essa é a equação que define o trabalho. O que é que nós temos? O valor de VD e VA e temos o valor da carga que está aqui. Portanto, só substituindo os valores lá na equação, olha só, nós vamos ter aqui o trabalho de D até A vai ser igual. O valor da carga que está aqui, 3 vezes 10 a menos 8. Tá certo? Vezes, só consertar esse vezes aqui. Aí abro parênteses. O potencial em D. O potencial em D é 500 volts. Então temos aqui, ó, 500. Menos o potencial em A. O potencial em A é 200. Então 200. Agora é matemática. Fazendo a subtração aqui, ó, 500 menos 200 é 300. Portanto, o trabalho para levar a carga de D até A vai ser igual. Vou repetir aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 8 vezes 300, que é o resultado de 500 menos 200. Então, agora precisamos fazer esta multiplicação. 300 vezes 3. Então, vamos repetir aqui, ó, o trabalho de D até A igual 300 vezes 3. Isso é 900. Agora basta repetir a potência aqui na frente. Sobrou a potência 10 a menos 8, então 10 a menos 8. Podemos fazer o seguinte, podemos simplificar aqui. Cortar esses zeros do 900 e aí reduzimos 2 na potência. Portanto, podemos escrever que esse trabalho de D até A é igual a 9, cortamos os zeros, vezes 10 menos 6, já que retiramos 2 da potência. Vou consertar o 6 aqui. E a unidade usada para medir o trabalho é o joule, já que é a unidade de energia. Ou seja, para transportarmos a carga do ponto D, que tem potencial de 500, para o ponto A, que tem potencial de 200, devemos gastar esta quantidade de energia, 9 vezes 10 a menos 6 joules. Tá ok? Então, por hoje é só. Até a próxima.